Olá, meus amigos internautas. Mais uma vez, meu abraço a todos e muitíssimo obrigado desde já a todos que me assistem através deste vídeo. Bom, estarei trazendo nesta oportunidade um tema o qual tem por título: a própria Bíblia deixa bem claro: o dilúvio é apenas uma lenda que fala de um mito por nome de Noé, o qual, sob ordem de um Deus também mitológico, construiu uma arca, a qual media 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 18 metros de altura, com 3 andares. O qual, dentro desta arca, dentro de todo este espaço, Noé e a sua família e um casal de todos os animais, segundo a sua espécie, se acomodaram-se dentro desta arca. O que, segundo os cristãos, isto é um fato verídico, literal. O que, para mim, particularmente, vejo isso como uma grande piada. Porque, segundo a lenda, a suposta arca teria sido construída na região da Mesopotâmia, aonde hoje corresponde ao Oriente Médio. De acordo com a ciência, algumas espécies de animais, para chegarem até lá, aonde a suposta arca teria sido construída, teria então que atravessar o mar ou o deserto. Bom, existem relatos de pessoas que afirmam ter visto a arca no Monte Ararat. No entanto, 2 expedições financiadas subiram até lá e voltaram de mãos vazias, porque as evidências são insuficientes. Certo? É possível que exista lá um barco com as mesmas proporções, o qual tenha dado a origem do dilúvio, como também da lenda da Arca Noé. Para que os amigos internautas possam entender, vamos conferir no livro de Gênesis alguns capítulos, também alguns versículos que tratam sobre esta lenda. Certo? Vamos conferir. Capítulo 6 e versículo 7 diz assim: Eu, o Senhor Deus, destruirei de sobre a face da terra todos os homens que criei, porque me arrependo de ter os criado. Certo? Ora, com certeza, Deus estava muito bravo. O que podemos ver neste capítulo, neste versículo, uma grande contradição, porque um Deus onisciente jamais ficaria bravo ou se arrependeria. Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Certo? Eu sei que os cristãos, os religiosos, ficam querendo arrumar sempre uma desculpa para tudo que eu tenho falado. A grande verdade é que estão passando vexame por falta de respostas com relação aos meus argumentos. Hoje, 90% da juventude já não acredita mais nestas bobagens, ou seja, não acredita mais na Bíblia como um livro sagrado ou um guia moral.
Certo? Vamos conferir mais alguns capítulos e versículos. Vejamos o capítulo de número 6, aliás, de número 8 e versículo 6. Diz assim: aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Vejam só, meus amigos, a chuva cessou no primeiro dia do 10º mês. Mas Noé só abriu a única janela da arca, a qual media 46 centímetros, 40 dias depois. Para somar. Vejamos o capítulo 8 e versículo 7, que diz assim: então ele soltou um corvo que saiu, indo e voltando, para ver se as águas haviam secado de sobre a face da terra. Bom, meus amigos, analise que este corvo não foi útil para nada, pois ele some da narrativa sem qualquer participação conclusiva. Certo? Mas espere, Noé e a sua família estavam cegos? Eles não podiam ver com seus próprios olhos que a terra estava seca? Bom, só podia estar, porque agora Noé resolveu então soltar uma pomba para verificar mais uma vez se a terra estava seca. Veja. No capítulo 8 e versículo 8 diz assim: a pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltando a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. Brincadeira, né? E nada de Noé poder ver com os seus próprios olhos se a terra estava seca. O estranho é que os cumes dos montes começaram a aparecer no primeiro dia do 10º mês, conforme você pode ver no capítulo 8 e versículo 5. Como que 40 dias depois ainda não havia um local seco para a pomba pousar. Certo? Vá somar. No capítulo 8 e versículo 13, diz assim: e aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, as águas se secaram de sobre a face da terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Ora, então Noé podia ver com seus próprios olhos? Então por que ficar enviando pássaros? Ora, sinceramente, Noé só podia estar com frescura, ou era um grande idiota mesmo. Agora veja só, meus grandes amigos, companheiros e companheiras internautas, o grande absurdo. Noé salva tudo quanto é bicho, e depois ele os oferece em sacrifício. Veja isso no capítulo 8 e versículo 20. Certo? Vejam só, grande contradição. Não eram apenas um casal de cada espécie? Bom, a verdade é que os animais foram para o churrasco. Isso é o que diz a Bíblia. E Deus gostou. Isso é o que eu falo. Isso é o que eu digo. Pura sacanagem, né? No capítulo 8 e versículo 21, confirma exatamente o que eu já falei. E o Senhor Deus respirou um agradável
odor. E disse em seu coração: de hoje em diante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do coração do homem são maus desde a sua mocidade. Passou mal. Então, meus amigos, que Deus onisciente é este, que só depois da merda que fez em matar todos os homens, animais e toda a vida da terra afogados, foi que viu que os pensamentos do coração do homem são maus desde a sua mocidade. Agora, este Deus, com o coração cheio de remorso, ele faz um trato com Noé e todos os animais, prometendo-lhes que nunca mais os mataria afogados, de modo que pôs um arco-íris no céu, de modo que sempre que vê, lembrar-se-á da promessa que fez com o homem, e assim ele não será tentado a fazer novamente. Certo? Podemos ver aqui, com relação ao arco-íris, uma grande contradição. Por quê? Porque o arco-íris é causado pela refração em pingos de chuva, e já existia há bilhões de anos antes do dilúvio. Isto é comprovado cientificamente, certo? Portanto, meus amigos, dentro desta ficção bíblica, o propósito de Deus falhou, certo? Porque se o dilúvio foi para acabar com o pecado da raça humana, não funcionou, pois o pecado voltou logo em seguida. E de acordo com a Bíblia, Deus já sabia que isto ia acontecer. A pergunta é: e por que Deus se deu todo este trabalho de destruir a raça humana, matando-os afogados? Certo? Então, você acha que um Deus todo-poderoso, capaz de criar um super mega universo como este, passaria por um constrangimento deste, por uma vergonha desta? Claro que não. Esta que é a grande verdade. Bom, mas para resumir esse texto, quero dizer que esta lenda não é nada mais, nada menos do que uma das reinterpretações de outros personagens mitológicos que surgiram bem antes do suposto mito Noé. Mais informações você pode acessar o meu blog Assis Apologista Cético, ou então você pode assistir os meus outros vídeos no YouTube. Um grande abraço a todos e muitíssimo obrigado por estar me assistindo. Tchau. Nikita, is it cold?